Olá, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É com muita alegria e satisfação que nesta hora nós queremos ministrar uma palavra da parte do Senhor, nesse momento que estamos vivenciando, esse momento tão triste, esse momento de preocupações, de incertezas, de perplexidade, como diz a própria palavra do Senhor. A palavra do Senhor já nos advertia que nesses tempos do fim, e nós sabemos que estamos nesse tempo do fim, de que situações viriam sobre a face da terra e os homens, diante do que aconteceria, até mesmo desmaiaria pela perplexidade dos acontecimentos, guerras, rumores de guerras, nações levantando contra nações, epidemias, e aí nós estamos nos deparando com essa pandemia anunciada aí pela OMS, as organizações Mundial de Saúde. Mas diante disso, como povo do Senhor, o que precisamos fazer? Como nos posicionamos diante disso? O que esse tempo nos requer? Eu creio que esse tempo é Deus também chamando a atenção do seu povo para um posicionamento diante dele. Eu me deparo com a palavra do Senhor e aqui quero deixar o texto das Sagradas Escrituras, aonde percebo Deus chamando a atenção do seu povo para tomarmos algumas atitudes diante dele, diante de situações difíceis que a nossa nação atravessa, o nosso país está atravessando, as nossas famílias. Então eu quero trazer um texto da palavra do Senhor, onde está escrito no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu creio que é um texto muito conhecido do meio cristão, do meio evangélico, mas o texto diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar a face, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Creio, amados irmãos, que esse tempo Deus nos chama a atenção. Toda essa situação de calamidade pública, como o nosso governo federal já anunciou, eu creio que é Deus também chamando-nos a atenção, de todos nós, primeiro para nos humilharmos, como diz o texto, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Somos chamados nesta hora pelo Senhor para reconhecer a nossa fragilidade. Essa situação toda, ela se mostra e de fato a gente vê muita gente que se achava orgulhosa, se achava dona e prepotente, se vê, às vezes percebemos potências mundiais se portando de maneira impotente diante de um vírus. E isso é Deus chamando a atenção de todos nós para nos humilharmos, para reconhecermos que nada somos sem a sua graça, sem o seu poder, sem a sua bondade, sem a sua misericórdia. Nos levar de volta a dependermos do Senhor, a dependermos da sua vontade, da sua graça, a humilhar o nosso coração e reconhecermos que o céu reina. A palavra do Senhor sempre nos chama para nós nos humilharmos diante do Senhor.
reconhecermos que a mão dele é poderosa sobre todos, sobre todas as nações. Por isso precisamos aprender a nos humilhar. As nações estão diante dessa situação impotentes. E isso é uma chamada também para a nossa atenção pessoal. Será que a nível pessoal não há prepotência em nossos corações, em nossas atitudes? Achamos que podemos viver a vida sem buscarmos, sem estarmos diante do Senhor? Quantos, mesmo se dizendo cristãos, estavam levando a vida como se não se importasse com Deus ou sua vontade? Pois esse é o momento de nos humilharmos. O texto também nos chama para uma posição de oração. Ele diz, além de se humilhar, orar e buscar a minha face. Esse é o momento de nós também buscarmos ao Senhor, de orarmos. A oração fala de nos apresentar diante de Deus com nossas demandas. É momento de orarmos pedindo misericórdia de Deus, de pedir a sua bondade, de pedir o seu auxílio, de clamar e colocar as nossas demandas, as nossas necessidades diante dele. Ele nos convida a isso, ele nos conclama a orarmos, a estarmos diante dele, a expor o nosso coração. Agora o texto também apresenta, dizendo que nós precisamos buscar a sua face. Sabe, buscar a sua face é muito mais do que simplesmente apresentarmos as nossas necessidades ou pedir auxílio. Precisamos sim, nesse momento, clamarmos pelo auxílio, pela presença, pelo seu poder ao nosso socorro. Como o salmista Davi disse, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esse é o momento da igreja valorizar a oração, valorizar e muito, porque diante de muitas situações não há muito o que fazer. Precisamos sim tomar as providências de que as autoridades estão recomendando, da higiene pessoal, de se resguardar de proximidade de outras pessoas, de termos o cuidado com os idosos, com aqueles que estão com a saúde mais fragilizada. Mas diante de tudo isso, precisamos clamar, é tempo de orar, igreja, é tempo de você voltar a sua atenção para buscar a face e a presença do Senhor. Sabe, mais buscar a face do Senhor é também procurar conhecê-lo, é procurar saber a sua vontade, é procurar entender e descobrir as suas promessas, a sua palavra. Eu vejo muita gente nas redes sociais tentando buscar as últimas novidades, as últimas notícias em relação a essa pandemia. É claro que precisamos tomar conhecimento, mas muitos estão dando tempo em demasia a isto e se expondo demais a informações que muitas das vezes são falsas, enganosas, e isso tem gerado no coração de algumas pessoas histeria, pânico, medo dentro das suas próprias casas. Pois eu convido você a buscar ao Senhor. É tempo de você dedicar-se para Deus, conhecer a sua vontade, conhecer o seu caráter, conhecer os seus planos, conhecer a palavra. É tempo de você agora colocar em dias a sua leitura bíblica. Buscar a face do Senhor é isso, é conhecê-lo, é se interessar por saber quem Deus é para nós, cristãos. É momento de você buscar ao Senhor no secreto, de fechar a porta do teu quarto, de orar ao teu Pai em secreto, e o teu Pai em secreto te recompensará. Por isso, se desligue um pouco
de redes sociais, separe tempo para buscar a face do Senhor, para conhecê-lo. Esse é o momento de valorizarmos isso. Talvez colocar aquela leitura daquele livro que você programou desde o início do ano, fazer aquela leitura e depois disse que não havia tempo, pois agora você tem tempo para isto. Então, busque ao Senhor, busque conhecê-lo, a fim de que você possa se sentir seguro nele. Buscar ao Senhor significa encontrá-lo como satisfação para nós, para o nosso coração, e nos sentirmos seguros. Outro dia eu pregando, eu falei que toda essa situação serve para nos mostrar que a nossa segurança está no Senhor. Quantos estão se sentindo com medo porque gostamos, como seres humanos, de estarmos no controle de todas as coisas. Gostamos de nos sentir seguros porque estamos controlando as coisas. E este vírus nos mostra que nós não estamos no controle. É por isso que alguns têm se sentido inseguros, alguns têm se sentido amedrontados, alguns têm se sentido com pânico. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que tem buscado a face do Senhor, encontra-se seguro no Senhor. Por isso, se você tem deixado o teu coração aflito, volte para buscar o Senhor, a fim de que você se encontre seguro nele, nas suas promessas, na sua palavra, é o que diz o texto. Buscar a sua face, encontrar nele força, encontrar nele refúgio, encontrar nele segurança. É nele que o cristão ancora a sua alma diante do mar bravio, é no Senhor. Sabe, e diante disso, o texto também nos diz que devemos nos converter dos nossos maus caminhos. Povo do Senhor, amado, você que me assiste, minha amada irmã, meu amado irmão, esse é o tempo de nós olharmos para nós e rever o que de fato precisa ser mudado e corrigido em nossas vidas. O texto é bem claro, nos chamando para nós nos convertermos dos nossos maus caminhos. É momento agora de refletirmos aquilo que de fato é prioridade para nós. Quantos de nós estávamos estabelecendo a nossa vida como bem queríamos e traçamos caminhos, ou seja, atitudes e escolhas dos nossos próprios pensamentos e que muitas das vezes refletiam algo contrário à vontade do Senhor, pois esse é um tempo de você rever as suas atitudes, os seus pensamentos, o que você antes valorizava e que agora está valorizando outras coisas. Você começa a perceber agora o que de fato é importante para nossas vidas. Muitos começam agora a refletir sobre a sua vida e dar valor às coisas mais simples da vida. Dar valor à companhia do próximo, do convívio familiar. Muitos começam a dar valor agora àquilo que realmente importa para nossas vidas. À fé, ao amor, como eu disse, à companhia familiar, ao temor diante de Deus, à honestidade, à verdade, à justiça. É tempo agora de nós olharmos para o nosso coração e ver a soberba e ver que as nossas forças estavam
colocadas em outras coisas. Esse é um tempo para nós olharmos para dentro de nós, para o nosso coração e vermos aquilo que de fato precisa ser corrigido em nossa forma de pensar, em nossa forma de agir. Esse é um tempo de alinharmos o nosso coração e a nossa vida com a vontade de Deus. Se converter de seus maus caminhos. Esse tempo é um tempo de parada para vermos isso, que talvez na correria que estávamos vivendo, no ativismo que estávamos vivendo, nós nem parávamos para pensar em atitudes erradas. E quanto à soberba no coração, a atitudes prepotentes, a atitudes egoístas, e esse é o momento agora para revermos o nosso coração e voltarmos com arrependimento diante de Deus. Arrependimento diante daquilo que o nosso coração se revela nesse momento. Sabe, é nos momentos de crise, é no momento de dificuldade que as coisas mais profundas do coração vêm à tona. Aquilo que está escondido lá. Então esse é um tempo que Deus permite enfrentarmos, para que nós possamos olhar como está o nosso coração, para revelar a nossa soberba, os nossos medos, em quem estávamos nos segurando. Esse é um tempo para realinharmos sentimentos, pensamentos, atitudes, comportamentos, de acordo com a palavra do Senhor. Por isso, pense nisso nesse momento. Sabe, mas o texto continua prosseguindo, e ele diz que, diante de tudo isso, nós seríamos perdoados. Se tomássemos essas atitudes de nos humilharmos, orarmos, buscar a sua face, nos convertermos dos nossos maus caminhos, ele promete perdão. Sabe, perdão, o alívio do perdão, o sabor da aceitação, a alegria da reconciliação com Deus. Só quem de fato desfruta e percebe e sente o perdão de Deus sabe desta alegria. Sabe, o perdão fala de restauração de relacionamentos que antes estavam quebrados. Eu percebo que nós precisamos nos sentir seguros, perdoados por Deus. E o perdão fala de uma relação restabelecida. Não estamos aqui buscando simplesmente socorro para um tempo de alívio. Eu creio que o centro desse texto que nós lemos em 2 Crônicas 7,14, quando se ajunta, se converter dos seus maus caminhos e o perdão de Deus, eu vejo que aqui está o centro do que Deus nos está chamando em toda essa situação. Nós não vamos buscar ao Senhor só para podermos ter alívio desse momento difícil que estamos atravessando. É claro que Deus está interessado em nos trazer alívio, como Ele mesmo disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas por trás deste alívio tem algo muito mais profundo que Deus nos chama. É para estarmos mais próximo a Ele. Deus não quer simplesmente que a gente esteja orando para nos sairmos de uma situação difícil, complicada, que deixa o mundo em perplexidade, para que depois a gente viva nossa vida normalmente, eu digo normal entre aspas, como se nós não considerássemos Deus e a sua vontade, onde depois tudo volta ao normal
e começamos a viver segundo os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios sentimentos. Não. Esse é o momento para mudança. Esse é o momento para que, a partir de então, haja uma proximidade maior com o Senhor. Por isso ele fala de perdão, de nos chamar para mais perto dele, para que a partir de então possamos estar mais próximos, conhecê-lo melhor e dessa forma poder desfrutar de segurança, de proteção, a nossa confiança ser mais fortalecida nele. Este é um tempo de reconhecermos o seu senhorio e, a partir dessa tomada de consciência, viver daqui para frente mais consciência desse senhorio, de reconhecê-lo como o Senhor sobre nossas vidas. Sabe, este perdão é para nos chamar para mais próximo a Ele. Toda essa situação é para nos chamar para mais próximo, para estar mais perto, a fim de que, nesta proximidade com Ele, venha resultar em benefício para nós mesmos, em benefício para o nosso próprio coração, para a nossa própria alma, para que assim a gente possa se sentir satisfeito no seu amor, na sua bondade, nos sentirmos seguros pelo seu poder, pelo seu agir sobre nossas vidas. Sabe, e o texto termina dizendo que ele promete ouvir dos céus as nossas orações, sarar a nossa terra. Sabe, isso mostra a intenção de Deus. Ele está disposto a atender às nossas orações. Ele está disposto a estar pensando melhor para nós. Sabe, e é nisso que nós precisamos agora pensar. Ele tem intenção de nos abençoar. A fé do cristão está baseada justamente no Senhor, nas suas promessas. É preciso agora nós entendermos, Ele está interessado em ouvir a tua oração, em atender a tua oração e sarar essa terra, e remover este mal do nosso meio, e remover isso do nosso meio, para que a gente possa entender que Ele está guardando o seu povo. Ele ouve, Ele sara a terra, diz a sua palavra. Por isso não há motivo para nós entrarmos em histeria, em pânico, em medo, pois o cristão que se humilha, o cristão que ora, que busca a face do Senhor, que procurou ajustar a sua vida e alinhar com os propósitos de Deus, ele pode se sentir seguro nas mãos do Senhor. Pode vir a tempestade, mas essa casa estará segura. Pode bater com ímpeto contra esta casa, mas ela está segura, pois sabe que Deus a ouve, sabe que Deus atende, sabe que Ele é que guarda o seu povo. Eu quero ler o texto da palavra do Senhor ainda, no Salmo capítulo 29, deixar esse texto para você. O Salmo 29, versículo 10 e 11 diz: o Senhor preside aos dilúvios, como um rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Ele é o príncipe da paz. Ele prometeu velar para cumprir a sua palavra. Por isso a fé do cristão não se baseia nas circunstâncias, mas baseia-se no Senhor, no seu caráter, na fidelidade de suas promessas. Ele cumpre aquilo que ele falou. Por isso, nesta hora, volte o seu coração
para o Senhor. Volte a sua mente para a palavra do Senhor. Concentre-se no Senhor seu Deus, pois Ele abençoa o seu povo com paz. E é nisso que está firmado a nossa fé. Por isso, traga de volta a sua fé para o Senhor, para as suas promessas. E assim você vai perceber que Ele estará ouvindo as tuas orações, atendendo ao teu clamor e abençoando o seu povo com paz. Pois nesta hora, eu desejo que cada família seja abençoada com a paz da qual Ele promete. Diz o texto: o Senhor abençoa com paz o seu povo. Pois receba a paz do nosso Senhor no seu coração. Ele não dá a paz como o mundo dá. A sua paz é permanente, que independe das circunstâncias que nos cercam, pois Ele traz essa segurança ao nosso interior. Que assim Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor seja com todos nós. Amém.